Olá, eu sou a Bibiana, sou doutoranda em Ecologia na URGS, faço parte do NERF, Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias, onde eu desenvolvi a pesquisa. Espécies dominantes determinam o padrão espacial de agregação de fatalidades em análises com múltiplas espécies em ferrovias. Eu fiz esse trabalho em parceria com a Andreas, com a Larissa, com o Rubi e com a Fernanda, também do NERF. Bom, tem se utilizado medidas mitigadoras de fatalidades de fauna para tentar reduzir esse impacto tanto em rodovias quanto em ferrovias. Mas como é um desafio ainda decidir onde instalar essas medidas, nós podemos usar o padrão espacial das fatalidades para nos guiar e mitigar as áreas onde tenham agregação de fatalidades. Em geral, para identificar esses locais, nós utilizamos conjuntos de dados de múltiplas espécies, que nos permite identificar espécies pouco registradas, que em geral são prioridades de conservação, mas também inclui espécies muito registradas, que são importantes para o funcionamento dos ecossistemas. Mas a presença de espécies muito registradas pode acabar negligenciando espécies comuns por elas serem muito abundantes nos bancos de dados. Então, o nosso objetivo foi avaliar se considerar as espécies dominantes nos conjuntos de dados de múltiplas espécies estaria mascarando espécies menos registradas nas análises de agregação de fatalidades. Para isso, nós utilizamos duas ferrovias, onde foram coletados os registros de fatalidades de mamíferos de médio e grande porte, sendo uma ferrovia na Amazônia, a Estrada de Ferro Carajás, e outra ferrovia no Cerrado, a Ferrovia Malha Norte. Para cada ferrovia, nós tivemos diferentes conjuntos de dados que foram utilizados para análise de agregação das fatalidades, que foram realizadas no CIRIEMA, e esses conjuntos de dados, eles tinham tanto a presença dos abundantes, quanto a exclusão das espécies abundantes. Para cada ferrovia, nós também tivemos alvos de mitigação, que foram espécies com mais de 40 registros nos bancos de dados, ou o conjunto de dados sem as espécies dominantes utilizadas para análise de agregação. A partir da análise de agregação, nós calculamos um percentual cumulativo que continha agregação de fatalidades. Então, nós ordenamos os segmentos pela intensidade de agregação e calculamos quantos por cento da ferrovia continha agregação. A partir disso, nós verificamos qual o percentual de fatalidades dos alvos de mitigação que estavam nos locais de agregação, dividindo o número de registros naquele segmento pelo número total de registros daquele alvo na ferrovia. E a partir disso, nós comparamos o percentual de fatalidade dos alvos de mitigação nos segmentos com agregação para cada um dos conjuntos das múltiplas espécies usados na agregação, na análise de agregação. Bom, para a ferrovia do Cerrado, a Malha Norte, todos os alvos avaliados tiveram um aumento no percentual de fatalidades dentro do segmento de agregação, quando nós retiramos as espécies abundantes. Já para a Estrada de Ferro Carajás, metade dos alvos avaliados tiveram esse padrão. Bom, de maneira geral, excluir as espécies dominantes pareceu mais adequado para que a gente consiga contemplar as espécies menos registradas no planejamento de mitigação. Isso porque a presença de muitos indivíduos dominantes pode fazer com que esses registros guiem a identificação dos pontos de agregação. Então, quando eu tenho muitos registros de uma mesma espécie dominante, eu posso estar gerando um ponto de agregação que no momento que eu tiro esses registros, ele não existe mais. Enquanto que outros pontos podem surgir no momento que eu tiro espécies muito abundantes. Então é importante que a gente avalie as espécies prioritárias separadamente, para que eu consiga ter uma maior mitigação em uma quantidade menor de trecho. E também é importante avaliar cada trecho identificado, porque mesmo num conjunto de dados em que eu tenha uma maior mitigação de fatalidades em menores trechos, eu vou ter trechos em que nenhum por cento de fatalidade vai estar sendo mitigado. E também é fundamental que a gente teste diferentes conjuntos para cada alvo, porque cada espécie ou cada conjunto de dados vai reagir diferente às análises de agregação. Então, é sempre importante que eu avalie individualmente os meus alvos. E concluindo, então, pensando em países mega diversos como o Brasil, em que a gente também tem limitações de orçamento para questões de mitigação, é importante a gente identificar um conjunto de dados que nos indique locais em que eu consiga mitigar um maior percentual de fatalidades, principalmente de diferentes alvos, e um percentual menor de ferrovia. Eu gostaria de agradecer as instituições que me permitiram fazer essa pesquisa, a Lei de Acesso à Informação e ao IBAMA pela disponibilização dos dados e as concessionárias pela coleta dos dados. Muito obrigada.